Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para falar do SEI, falar especificamente sobre processos de compra no SEI. Eu sou o Lucas Vilas Boas, eu sou da CEPLAG, eu sou da Central de Compras da CEPLAG e aqui está o nosso colega Lucas. Isso, os dois somos Lucas, mas eu sou Lucas Araújo, trabalho na governança eletrônica e eu sou o gestor do SEI, ok? Bacana, nós estamos aqui juntos hoje para contar um pouquinho de como que se dá a construção e a tramitação dos processos de compras no SEI. Acredito que todos vocês já estejam treinados, já conheçam, estejam familiarizados com o sistema, mas tem alguns pontos de atenção, alguns pontos de tratamento especial para o processo de compra. Então, o que a gente vai fazer aqui é chamar atenção para esses pontos e poder também compartilhar um pouquinho da experiência, da instrução dos processos. Acredito que o material vai ser de valia aí para as equipes, principalmente para quem estiver começando a utilizar o SEI. E, obviamente, eu e o colega Lucas vamos estar à disposição aí. Vocês vão ter o nosso contato para sanar dúvidas e complementar aqui o material que vocês vão assistir agora. Qualquer coisa pode ligar. Vamos começar. Vamos começar aqui a nossa apresentação. E vou falar um pouquinho de qual que é a novidade que a gente tem com o SEI em se falando de processo de compra. Antes do SEI, a gente tinha um portal de compras, que é o sistema por onde nós fazemos nossos pedidos, onde nós instruímos os nossos processos, tramitamos, análise jurídica. Esse ponto não muda. Continua sendo o portal de compras o sistema oficial em Minas Gerais para processo de compras. É por lá que os pedidos vão ser feitos, é por lá que o pregão vai acontecer, é gerado ata de pregão, ele que dita o nosso ritmo e o nosso procedimento para a construção de compras. Ocorre que, paralelamente ao portal de compras, a gente gera diversos documentos. Todos nós, além da instrução no portal, tínhamos lá uma pasta física do processo. Essa pasta física é que é superada. A partir de agora, todos os documentos complementares ao portal que a gente precisa gerar e precisa instruir e arquivar, esses documentos e esse processo agora, nós vamos ter o SEI que vai facilitar para a gente para a construção disso daí. Então, o primeiro ponto a se ter atenção é que o nosso procedimento não muda, a nossa normatização, o rito, basicamente não vai ter alteração. A forma que cada órgão ou entidade trabalha, ele vai continuar trabalhando, ele vai ter sim a oportunidade de melhorar seu fluxo, de otimizar seu trabalho. Mas o SEI não força ninguém a alterar o seu procedimento. Ele vem para facilitar e para receber toda a produção documental desse órgão. Exatamente. Aí, complementando o que o meu xará falou e resumindo, como que vai funcionar? O que você fazia no portal de compras, você continua fazendo no portal de compras. O que você fazia no papel, na pasta física, você começa a fazer pelo SEI. Então, o SEI não substitui o portal de compras de forma alguma. Ele apenas substitui a parte física que você vai fazer de forma eletrônica. E por aí a gente começa a entender os objetivos do Estado de Minas Gerais em trazer o SEI. Além da facilidade que ele traz para o usuário, e vocês que estiverem utilizando vão perceber isso com o tempo, ele tem o potencial de eliminar toda a produção documental em papel que a gente tem. Isso facilita muito na questão do arquivamento, em a gente manter os nossos registros, uma redução de custo imensa e uma otimização mesmo do trabalho. Fica muito mais fácil para a gente tramitar, para a gente trabalhar, para a gente colaborar na construção dos nossos processos de negócio e o processo de compra também, a partir do momento que a gente está trabalhando com uma ferramenta virtual que a gente acessa de qualquer lugar e não mais... Estamos já em 2018 e a gente ainda com aquela pastinha física que está em apenas um local por vez, que aquilo se perde com muito mais facilidade. Realmente já era o momento, nós já estamos aí há alguns anos tentando superar o processo em papel e agora com o SEI definitivamente a gente consegue eliminar aí qualquer produção em papel. Eu falo isso com tranquilidade porque lá no meu processo de compras não tem papel mais, é tudo eletrônico, é tudo construído no portal de compras e os diversos documentos complementares que existem produzidos no SEI. Nas nossas mesas não tem mais pasta nenhuma, papel nenhum sendo tramitado. Então, para o processo de compras, o SEI vai substituir a pasta física. Essa vai ser a função dele, igual o próprio xará já esclareceu aqui. E uma vantagem que a gente tem utilizando o SEI para isso, Minas Gerais poderia ter criado seu próprio sistema, poderia ter buscado outras alternativas. E ocorre que o SEI ele é o sistema utilizado pelo Ministério do Planejamento, é o sistema principal que a gente tem aí no cenário nacional para se produzir processo eletrônico. Correto, Xará? Correto.
A gente já tem o SEI em mais de 100 instituições no âmbito brasileiro, né? Instituições robustas. É o sistema oficial do governo federal, os ministérios estão em sua grande maioria utilizando, e em Minas Gerais nós também estamos utilizando o SEI, né? Em quase todas as instituições. A gente tem até uma rede SEI, uma rede de colaboração que une aí Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça Militar, Governo Federal. Então a gente vai conseguir sempre conversar um com o outro pelo SEI assim que instalado o barramento, né? Um ponto interessante de destacar para quem é comprador, que está sempre preocupado aí com os órgãos de controle, o próprio Tribunal de Contas está vindo para o SEI, vai utilizar o mesmo sistema que a gente, o mesmo procedimento, para vocês verem aí que de fato a gente está falando de uma solução que está virando universal no contexto de administração pública, que facilita muito na questão da legitimidade e da tranquilidade em utilizar a solução. Vamos entrar então na prática da construção do processo de compras, utilizando o SEI. E o primeiro ponto eu vou falar primeiro de processo e não de documento. O SEI a gente vai produzir os documentos por ele, mas lá a ordem inverte um pouquinho, porque a gente sempre precisa ter algum processo primeiro criado para a gente poder começar a trabalhar com documentos. Então vamos falar primeiro de processo e depois a gente vai entrar nas nuances também da produção de documentos. Então, o primeiro passo, eu sempre vou iniciar com o processo. Se fosse um memorando que eu estivesse construindo para alguém, se fosse uma nota explicativa avulsa, não existe documento avulso no SEI. Primeiro eu vou criar um processo, e a partir do momento que eu criar um processo determinando o tipo, qual que é a minha finalidade ali, eu vou então começar a produção de documentos, e a partir daí todos esses documentos eles vão estar sempre, vamos falar assim, direcionados, determinados a que ele diz respeito. Essa é a ordem de funcionamento do SEI. Uhum. Primeiro passo, então, é selecionar o tipo de processo que vocês vão criar. Depois, vocês vão ter um campo em aberto para dar a especificação desse processo. É a identidade dele. Aqui, quando vocês estiverem criando o tipo de processo, vocês vão pensar na capa daquela pasta física que vocês faziam. É o rótulo que vocês vão dar. São a unidade interessada ou atendida por aquele processo, e é muito importante ter atenção nesse momento, porque da mesma forma que você preencher mal uma capa de processo, você não rotular de uma maneira adequada, você perde a capacidade depois, com o passar do tempo, de localizar de maneira adequada esse processo. Então aqui é a mesma coisa. Lá eu não fazia uma capa com informações incompletas, aqui eu também não vou deixar o campo com uma informação desencontrada. Então eu vou tratar de identificar de maneira correta o processo, e eu vou também sempre fazer menção, já que a gente está falando em compras e que a gente tem um processo de compras oficial acontecendo no portal, gerado no portal, eu vou aqui também fazer a referência e vou contar qual que é o número do pedido, ou qual que é o número do processo, ou qual que é o número do pregão do portal de compras a que esse processo se refere. E é importante falar que esses campos a gente pode ir qualificando eles com o tempo. Igual o nosso processo muda, talvez o nosso objeto evolui, talvez eu comece com um pedido e depois eu vou ter um número de processo. A todo momento eu posso vir aqui e melhor qualificar esses campos e tratá-los para que eles fiquem de maneira adequada, refletindo a que se destina aquele processo. Aí, assim, é muito importante essa etapa, gente, porque hoje o SEI, a gente já tem, hoje, com um ano, mais de 1 milhão de documentos. E qualquer busca vai buscar nesses 1 milhão de documentos, né? Então, quanto mais você refinar, quanto mais você detalhar o seu processo, mais fácil vai ser você de encontrar. Campo especificação, vocês vão dar o rótulo, a identidade desse processo. Vocês vão ter um campo complementar, que é observações da unidade, onde vocês vão poder agregar mais informações, aqui talvez com um teor mais pessoal, com uma identificação para vocês associarem melhor aquele processo. Da mesma forma que com o processo físico você poderia colar um post-it ali ou identificar melhor, esse aqui é o processo prioritário para atender tal evento, alguma coisa ali que não esteja no rótulo tão oficial, vocês têm um campo complementar para poder trazer esses comentários. Os campos são de você, o processo continua sendo de você, então ele traz esses campos para permitir que fique bem pessoal aí essa construção mesmo. E o campo interessados, onde vocês vão colocar quais são as unidades que estão sendo atendidas ou são interessadas dentro daquele processo.
Aqui no nosso compras a gente sempre coloca quem que a gente está atendendo. A central de compras a gente atende todas as secretarias, a gente sempre rotula lá quem são os interessados nesse campo determinado pelo sistema. Vamos avançando então. Processo, criamos o processo, identificamos ele de maneira correta, o processo vai estar vazio agora, apto a receber os documentos que a gente precisa gerar. Vamos falar então de quais documentos que a gente vai ter compondo esse processo de compra. A gente tem os documentos que nós produzimos, uma unidade demandante vai produzir um termo de referência, nós vamos produzir um relatório para uma homologação da autoridade. São diversos documentos complementares que a gente cria, uma diligência, alguma nota explicativa de algum evento, algum parecer sobre uma aceitação de um produto, de uma licitação. Então, os documentos que nós estamos produzindo, que são documentos nossos, assinados por nós, agora nós vamos produzir esses documentos no SEI. Depois eu posso entrar um pouco mais em detalhes de algumas facilidades para a gente ter em cima disso. Mas esses são os documentos que aqui a gente vai chamar de internos. São os nossos documentos que a gente já produziu no SEI. O próprio SEI, então, obviamente, já estarão lá e já estarão válidos lá. Nós iremos assinar esses documentos no SEI também. E a assinatura no SEI é com login e senha. Ou seja, não tem dificuldade nenhuma, todo mundo aí está pronto para começar a utilizar o SEI. Não é necessário aquele token, a certificação digital que a gente utiliza em algumas assinaturas. Por aqui é simples mesmo, é por login e senha. E já vou adiantando que a questão da assinatura por login e senha não se questiona, ela não é menos válida que uma assinatura com certificado digital. Esse é um ponto que já é consenso nos tribunais, nos órgãos de controle, em toda a normatização, seja certificado ou seja login e senha, é de uso pessoal, a assinatura é válida do mesmo tanto. Isso. O decreto 47222 equipara a assinatura com login e senha com a de certificado digital, que já era válida. Então, você tem essas duas opções, ou certificado digital ou login e senha. Então, hoje, né, você, pela facilidade, o pessoal está utilizando login e senha, mas também pode utilizar o certificado digital, que tem a mesma validade. E além desses documentos que são gerados por nós temos também diversos documentos externos, são uma proposta comercial que eu recebo de um licitante, talvez um orçamento na fase de pesquisa de preço, ou própria ata do pregão que o portal de compras que gera. Eu vou ter diversos documentos que não foram produzidos por nós, vieram externos, mas que são autuados no processo. São os documentos que aqui a gente vai chamar de externos, e a gente colocamos 3 categorias para eles. Os do portal de compras, os que nós vamos digitalizar, eu vou explicar isso melhor, e os que são documentos digitais, que a gente já recebe eles de maneira eletrônica, como que a gente vai tratar isso e reproduzir eles em nosso processo. Aqui, gente, de novo, é bom relatar que não tem mudança. Da mesma forma que tudo que a gente queria juntar em nosso processo, talvez um e-mail da área demandante, me trazendo alguma explicação, todos aqueles documentos diversos que a gente gostava de autuar para talvez esclarecer melhor ou dar uma segurança melhor para o agente que está ali produzindo aquele processo, da mesma forma vocês conseguem fazer isso tudo e trazer todos os diversos itens que vocês estão lidando para o processo do SEI. Primeiro ponto são os documentos do portal. E esses vocês foi gerado pelo portal, o portal vai gerar um PDF desse documento. Esse PDF, simples, somente inserir ele no SEI. Toda vez que igual a gente cria documentos, a gente tem a opção de inserir um documento externo no SEI. A gente vai selecionar qualquer arquivo, a gente vai escolher o arquivo do portal de compras. A gente tem documentos que não foram produzidos no nosso sistema, que são documentos que a gente recebeu pelo malote, pelo Correios, a proposta do fornecedor, ou talvez um mandato de segurança que veio de algum órgão aí do judiciário. Então, esses documentos que a gente recebeu em meio físico foram protocolados para nós vamos digitalizar esses documentos, criar primeiro a versão digital deles, e então trazer esses documentos para o SEI. Vou explicar melhor uma diferença para quem está na cidade administrativa, como que isso funciona, e para quem não está aqui. E a gente vai ter os documentos que a gente chama de atos digitais. É o caso que eu falei de um e-mail que traz algum esclarecimento, ou talvez um orçamento. Hoje isso já faz parte da nossa rotina e todos vocês sabem, o e-mail é um meio oficial de comunicação, ele tem validade, da mesma forma que o memorando aí tem um efeito, o e-mail também, não é porque ele está lá naquele ambiente virtual que ele não tem validade. Só que esses são documentos que já são eletrônicos por si.
a própria nota fiscal eletrônica e diversos outros. Uma certidão de regularidade que eu retiro num sistema, num site da Receita Federal. Eu estou falando aqui todos de documentos que eu já recebi em meio digital. Aqui eu não preciso falar de reproduzir esses documentos que nasceram em meio digital para um papel, para depois digitalizar e colocar no SEI de novo. Esses documentos já são digitais, igual os documentos do portal, a gente vai simplesmente inseri-los no SEI. Eu não vou ter que discutir a origem, a validade deles. Exatamente, gente. Nada de imprimir e digitalizar de novo, viu, gente? Ó, se já é digital, pega e anexa como documento externo. E se você já gerava ele em algum editor de texto, então você vai passar a gerar no editor de texto do SEI. É simples assim. E aqui eu vou dar uma dica para o e-mail. Algumas pessoas me perguntam como que elas vão inserir o e-mail no SEI. O Xará vai conseguir até ajudar a gente. Mas a questão do e-mail, você tem a possibilidade de imprimir ele como PDF, que é como eu tenho visto a maioria das pessoas fazendo, mas o e-mail lá no Outlook você consegue salvar ele diretamente como HTML, que chama a extensão. Esse arquivo do HTML você insere ele no SEI, então você tem o arquivo original do e-mail anexado ao seu processo. Correto? Exatamente, tem essas duas formas de fazer. Vamos lá. Vamos então produzindo os documentos no SEI. Vamos falar daqueles documentos que são nossos. Quando você vai criar um documento novo, um termo de referência, um memorando ou a nota explicativa, você vai ter que selecionar qual que é o tipo de documento que você está criando. Isso existe no sistema, ele tem uma lógica por trás dele para saber com o que ele está lidando. Esse documento é um documento que eu preciso arquivar por quanto tempo, quais são os parâmetros para lidar com esse documento. Então isso tudo já é tratado pela equipe do sistema para vocês, para manter tudo que é construído ali de maneira organizada. Então necessariamente você vai ter que marcar qual que é o tipo de documento. Na hora de criar um documento não é em branco, você pode inventar, isso aqui é um documento tal que eu criei agora na minha cabeça. Você vai ter que necessariamente marcar, selecionar uma das opções apresentadas para vocês. Isso facilita muito para a gente não ter que ali a toda hora pensar e ter que criar que tipo de documento que é aquele, e padroniza muito também. Talvez eu aqui no meu setor chamo de edital de licitação, o outro setor chama de convite para certame, edital licitatório. Aí a gente começa a inflar a coisa, a gente tem uma padronização ali na tratativa, até mesmo para a produção desses documentos. Então, sempre a gente vai selecionar, igual no processo, nós também selecionamos qual era o tipo de processo que a gente iria abrir. Aqui para o documento a gente vai marcar qual que é o tipo de documento. Essa lista, na hora de se criar um documento, ela é fechada, mas a todo momento isso pode evoluir. Cada órgão, cada ente tem sua particularidade. Então, eventualmente, um documento que ele precisa de um tipo distinto, que não estiver inserido aqui, isso pode ser incluído. Existem as equipes em cada órgão que apoiam nisso, que a todo momento a gente pode evoluir. Um documento caiu em desuso, a gente pode retirar. A gente precisa incluir um novo tipo de documento, a gente traz isso. Então, vocês não estão amarrados a esse tipo, mas esse é um exercício que a gente precisa construir de maneira ordenada, padronizada. Não é no momento de eu criar um tipo de documento que eu vou trazer uma novidade. Eu vou trabalhar essa novidade e trazer ela para o meu órgão, aí a partir de agora eu vou poder usar ela na hora que eu estiver criando um documento. Isso. Se surgir a necessidade, encaminha para a gente. atendimento@planejamento.mg.gov.br que a gente discute sobre esse documento, se a gente pode padronizar e o formato dele. Vamos lá. Selecionou o tipo de documento, selecionou um termo de referência ou um relatório para homologação da autoridade. E a partir daí vai abrir o editor do SEI para você produzir esse documento, igual se você fizesse no Word. E aqui eu já vou dar uma dica para quem trabalha em processo de compras. Nosso volume de trabalho é grande, a produção de documental é pesada. Então, se você ainda faz seu documento no Word primeiro, para depois reproduzir ele aqui no SEI, você vai ter muito retrabalho e vai começar a ter algumas dificuldades. Da mesma forma que o Word é um sistema que usa a tecnologia dele, o SEI é um sistema que tem um editor próprio com a sua tecnologia. Então, você copiar do Word para o SEI não vai ler da mesma forma que estava formatado no Word. O conteúdo vai estar todo lá, nenhuma letra, nenhuma palavra vai sumir, mas o documento vai perder toda a formatação. Pensa num edital licitatório, que a gente tem todas as cláusulas, com todos os seus níveis de hierarquia. Honestamente, a formatação daquilo ali talvez dá mais trabalho que a produção do conteúdo em si. Então, eu pensar que eu produzi um conteúdo e formatei para depois perder toda a formatação é um retrabalho muito grande. Com certeza. Não é a melhor forma de trabalhar com SEI e já recomendo aqui
o de utilizar o próprio editor do SEI. Ele é simples, ele te permite fazer basicamente tudo que você faria no seu Word e você não vai correr o risco de perder nada ali, de ter um retrabalho, um trabalho a mais na hora de produzir esses documentos no sistema, que é o sistema oficial, que é por onde você vai tramitar esse documento. Produziu no editor do SEI, a hora de assinar esse documento, nós já falamos aqui, de maneira eletrônica, você vai novamente ter que digitar a sua senha para validar que você é o usuário que está assinando aquele documento. O documento vai ficar finalizado com a sua assinatura. Trazer só alguns pontos aqui, chamar a atenção de algumas questões referentes a quem tem acesso ou não a esse documento. Como vocês sabem, o documento do SEI, ele fica visível para a sua unidade. Você e seus colegas conseguem trabalhar, conseguem contribuir na construção daquele documento. Ninguém fora da sua unidade vai conseguir ver esse documento. Mesmo se for um processo que esteja tramitado, que já tenha sido tramitado, que esteja aberto em outra unidade, enquanto você está criando o documento e não assinou ele ainda, ninguém visualiza esse documento, apenas as pessoas da sua unidade. Você tem a tranquilidade, então, de enquanto você está produzindo aquele edital, aquele termo de referência, talvez você ainda não está com a redação muito acertada, não precisa se preocupar porque não tem ninguém fora da sua unidade vendo aquele documento. O processo pode estar aberto lá no jurídico, ele não está vendo aquele documento ainda porque você não finalizou e assinou aquele documento. Isso. Da mesma forma, se você precisar tramitar o processo, esse documento só vai se ele estiver finalizado e assinado. Não tem como, da mesma forma que o sistema ele tem essa ordem de funcionamento, enquanto você não acabar o documento, você pode até tramitar o processo, mas esse documento não vai ficar visível para as outras pessoas, porque o sistema vai entender que é um documento que você não terminou, que não está apto ainda para ser visualizado por outras pessoas. Isso é um dos grandes recorrências de dúvidas que ligam para a gente. Ô Lucas, eu encaminhei o processo, mas eles não estão vendo o meu documento. Provavelmente ele não está assinado ainda. Como o Lucas falou, de um lado é ótimo, porque você pode trabalhar o seu texto com tranquilidade, a sua construção, né? E, por outro, tem que sempre lembrar de assinar na hora que finalizar o seu documento. E o edital? Vamos falar do edital, então, que o edital é um documento que eu tenho um momento, assim como o contrato, eu tenho um momento que eu não finalizei, eu tenho uma proposta de edital que eu remeto para o meu jurídico aprovar, aquela minuta do edital. Então, eu vou ter um edital assinado pela autoridade, também com a autorização para abertura do procedimento licitatório. Lá no SEI nós temos dois tipos. Nós temos o tipo minuta de edital e o tipo edital, exatamente para a gente tratar essa diferença. Por que disso? Eu, técnico, estou aqui produzindo a minuta para a construção do processo. Não é um documento acabado ainda. Mas quando eu remeto esse edital para o jurídico, eu remeto a minuta assinada. Aquela minuta está finalizada e está sendo submetida para análise jurídica. Então, a gente destacou os tipos para não se confundir. Então, ninguém precisa ficar preocupado, eu estou assinando o edital? Não, eu estou assinando a minuta que eu estou submetendo para a análise do jurídico. Eventualmente, que aquela minuta sendo aprovada ou as considerações que o jurídico solicitar sendo tratadas no documento, isso daí vai ser produzido em um novo documento que vai ser o edital licitatório. Lá na pasta do SEI, então, na instrução do processo, a gente vai ter a minuta e a gente vai ter o edital final, com a data da sessão, com a designação do pregoeiro. Igual na nossa pasta física, a gente tinha também essas duas versões. A gente primeiro imprimia uma minuta e depois a gente imprimia a versão final. Lá no documento a gente vai ter os dois e ambos vão estar assinados. A diferença é que o edital quem vai assinar é a autoridade, também autorizando a abertura daquele certame licitatório. Então, não há que se preocupar em estar assinando esse documento, mandando para o jurídico, até porque o tipo dele já vai estar lá determinado como minuta e não como edital. E um outro ponto, sempre que vocês estiverem criando documento, que facilita muito para vocês, a partir do momento que vocês já tiverem processos construídos no SEI, é utilizar a opção de texto inicial. Eu consigo, na hora que eu vou criar um novo edital, uma nova minuta de edital, fazer referência a um edital que eu já fiz no passado e o SEI vai me trazer nesse novo documento todo o conteúdo que eu produzi naquele documento antigo, que já vai estar finalizado, para eu só editar. Exatamente. O texto inicial no SEI ele é chamado como documento modelo. Aí você cita o nome dele, o número dele como documento modelo, ele já carrega tudo para você. Vai estar lá naquela identidade, os dígitozinhos, só você trazer. Então você consegue trazer, você fez um edital para comprar medicamentos em janeiro.
Agora você precisa fazer um edital para comprar mais medicamentos em março. Você vai basicamente mudar um quadro ali, composição de lotes, mas o conteúdo é o mesmo. Você precisa produzir o documento do zero de novo? De forma alguma. Você vai lá e busca o edital. Vamos fazer melhor ainda. Você nunca comprou medicamentos aí. Eu aqui na Central compro medicamentos quase que todo mês. E você quer construir um edital de medicamentos. Você consegue copiar o meu edital. Você não tem que ligar para aqui, me pedir para eu te mandar um arquivo editável, até porque no portal só vai ter o PDF. Com o SEI você tem acesso, como os documentos são públicos, você vai ter acesso a esse documento e você vai conseguir copiar esse documento para produzir o seu. Então todos os documentos que estão sendo produzidos na base do SEI e que são públicos estão acessíveis a você, e aí a gente começa a ver uma outra grande facilidade e avanço que o SEI traz para a gente. Ele otimiza o nosso trabalho, a gente consegue diretamente nas melhores documentos, nas melhores bases e replicar elas sem ter que ficar ali solicitando de maneira paralela um compartilhamento. Isso aí dá muita segurança para as unidades também, eventualmente um técnico que se desliga ou equipes que se mudam, que se alteram. A gente não perde mais aquela origem. A gente sabe que um PDF ali, se eu não tiver o Word original, eu não vou conseguir editar ele. Com o SEI a gente não tem essa dificuldade. A informação que é nossa, ela vai estar disponível para nós, facilitando aí a construção de novos documentos. Isso. E vou dar um outro ponto aqui, que diversos órgãos também solicitam. Quando eu falei lá dos tipos de documentos, eles solicitam outros documentos muito específicos. Talvez eu tenha o modelo edital, mas eu quero criar, a todo momento eu faço edital de medicamentos e eu faço edital de eventos. Aí eu quero que crie um tipo de documento para isso, para essa particularidade minha que é muito rotineira para mim. Vocês precisam entender que quando a gente está falando aqui em tipo de documentos, a gente está com uma visão mais geral, mais ampla. A gente entende que isso não precisa vir a ser um tipo de documento, até porque se a gente for tratar cada situação específica, vocês vão ter lá uma relação com 100 tipos de documento, e isso para uma pessoa, por exemplo, que não tem familiaridade, que estiver começando a atuar nesse processo, vai ficar muito confuso para ela. Que documento que eu seleciono, que tanto de tipo de documento que tem aqui, não é para a gente ter documentos específicos lá no tipo. Mas a gente pode criar modelos de documentos. E da mesma forma que aqui na hora que você está criando um novo documento, você pode criar ele do zero, você pode fazer referência a um documento acabado, você pode também pegar um modelo pré-preenchido que você já fez. Minha equipe usa isso para algumas minutas de contratos. A gente fez uma compra muito grande de tiras reagentes, que as 850 administrações municipais assinaram um contrato com a gente, um contrato num processo nosso, da prefeitura com o fornecedor. Nós tivemos que produzir 850 minutos de contrato. A turma utilizou essa função de modelo. Primeiro eles criaram o modelo do contrato, das tiras reagentes do programa da assistência farmacêutica em Minas Gerais, e a partir do momento a cada município eles só selecionavam o modelo e preenchiam lá com os dados do prefeito. O contrato estava pronto. Então eles não precisaram solicitar um tipo de documento específico para a demanda deles. Eles utilizaram a funcionalidade de modelo, que todas as unidades têm acesso, para trazer aquilo ali que é específico de vocês. Ou seja, se o seu órgão tem um padrão, ou se você deseja criar um padrão, você pode criar o padrão. E esse padrão vai ser válido para a sua unidade. Então, você pode criar esse padrão e sempre ir fazendo os documentos com base nele. O termo de referência que está no sistema não segue o meu padrão. Então, pode criar o seu padrão, você tem essa liberdade. Ok? Avançando, então. Nós estamos pensando em algumas melhorias aí para facilitar a vida de todo mundo. Nós estamos falando de dois sistemas que são nossos. O Portal de Compras, que é o sistema oficial de compras em Minas Gerais, e o SEI, que é o sistema oficial de produção documental em Minas Gerais. Será que a gente não pode fazer eles conversarem, facilitar o nosso trabalho? A gente está correndo atrás disso e vamos falar em duas frentes. Uma primeira é que aqueles documentos que o portal ainda te exige imprimir e assinar em meio físico, a gente está superando essas assinaturas. A gente vai trazer assinatura eletrônica para todos esses documentos. Quem homologa processo já viu que agora ele pode assinar o termo de conclusão do pregão de maneira eletrônica. Ele não precisa mais imprimir esse termo. A gente ainda tem alguns documentos que precisam dessa tratativa, o mapa de preços ainda precisa dessa tratativa e a ata do pregão também precisa dessa tratativa, mas isso a previsão de sair é agora em setembro de 2018. Então é uma facilidade que vocês vão ter, o portal não vai mais
forçar a imprimir um documento para assinar, para depois subi-los no SEI. Essa tem sido uma demanda grande de todo mundo, com muita razão, e a gente está trabalhando para superar isso. Isso. A partir do momento dessa melhoria implementada, você assina com seu login e senha no próprio portal de compras, né? Um outro ponto é que, estamos aqui com o áudio, mas acredito que esteja tendo aí para vocês ouvirem. Um outro ponto é que, será que eu não posso, esse documento gerado no portal, que o próprio portal já mande ele para o SEI diretamente, que hoje a gente ainda gera um PDF no portal, salva ele em alguma pasta e carrega ele no SEI. A gente estamos trabalhando também para ter essa integração para que o sistema já encaminhe para o outro sistema, obviamente para o processo que vocês determinarem, facilitando essa integração, simplificando o trabalho de vocês. Vamos agora estamos quase concluindo, vamos falar da questão do usuário externo que em alguns momentos vai interagir com a gente no processo de compras. Estou falando aqui basicamente do fornecedor, que vai assinar a ata de registro de preço ou que vai assinar o contrato. Esse fornecedor vai ter um cadastro também nesse sistema que se difere bastante do cadastro de servidor, o nosso cadastro de usuário do sistema. É o chamado usuário externo. Ele vai ter que se cadastrar, esse cadastro vai ter que ser aprovado por um agente aqui da administração, que vai conferir os dados e a documentação, e a partir desse momento ele vai estar apto para assinar de maneira eletrônica os documentos que forem a ele submetidos. Um ponto importante de destacar aqui é que, da mesma forma que quando você faz um edital para a sua autoridade assinar, ela no momento de assinar, ela consegue ali talvez fazer algum ajuste ou verificar aquele documento, todo documento que a gente submete para o usuário externo, ele é bloqueado. Nunca, a partir do momento que eu remeti um contrato para assinatura do fornecedor, esse documento não estava assinado por ninguém ainda, não era um documento acabado, igual a gente falou. Mas a partir do momento que o usuário externo acessa ele, o documento fica bloqueado. Ele não consegue editar nada. Eventual CNPJ que estiver errado, o nome, qualquer ajuste que ele precisar fazer ali, ele vai ter que solicitar ao agente da administração que faça a correção do documento, porque ele não consegue editar nada do que a gente remete para assinatura de usuário externo. Uma segurança a mais aí para a gente ter certeza que o que é assinado é exatamente o que a gente apresentou para assinatura. Que é diferente da forma que se dá a rotina de assinatura por agentes da administração. Exatamente. Aí o processo é o seguinte, o fornecedor ou outra pessoa que vai assinar ou se relacionar com o governo solicita pelo próprio site do SEI o seu cadastro, envia a documentação para o e-mail que está indicado, né, no site, e os agentes internos, que no caso são os administradores do SEI de cada órgão, liberam esse fornecedor. Então o processo é muito simples, é muito tranquilo, e a partir do momento que ele está liberado, como o Lucas falou, se ele for assinar um documento, ele vai somente assinar esse documento, ok? E ele também tem a possibilidade de fazer o peticionamento. O que é o peticionamento? Aí talvez não se aplique ao fornecedor, mas é importante que todos tenham ciência desta possibilidade. Às vezes falta um documento dentro de um processo. Se a administração pública liberar, ele pode incluir este documento em tal processo. Ou então, o peticionamento pode ser usado para outros casos, para atingir o cidadão, não no caso de compras, que ele vai poder iniciar processos junto à administração pública. Então, é uma oportunidade para chegar com as melhorias que o SEI representou internas até o cidadão. Ok? E, pessoal, considerando que agora a gente utiliza o SEI e que em eventual ponto o fornecedor vai ser impactado, ele vai assinar o nosso contrato, a nossa ata é pelo SEI, ele vai ter acesso a esse processo pelo SEI, nós estamos sugerindo de incluir uma cláusula já nos editais licitatórios de vocês, já contando que as assinaturas ocorrerão pelo SEI, como é que se dá o procedimento. Essa cláusula que vocês estão vendo é a cláusula que a gente utiliza e ela está à disposição de vocês para vocês utilizarem ela como modelo ou utilizarem ela exatamente da forma que está aqui. Ela já está bem construída para contar para todo mundo que o SEI é um instrumento utilizado para a instrução desse processo. Tem mais uma consideração para fazer para vocês, que é uma diferença do processo de compras para a maioria dos processos que são produzidos no SEI, é que todos os processos da administração pública são públicos. São documentos públicos de acesso, a gente não restringe o acesso à visualização desses documentos de maneira via de regra.
Agora, o processo de compras, a gente tem uma particularidade que a gente está falando ali de uma estratégia de negociação, a gente está falando talvez de uma fase muito inicial que eu ainda não tenho nem bem determinado o que ou como eu irei comprar, e pode não ser estratégico ou interessante para o Estado que isso já fique em aberto para consulta. Como eu falei, tudo que está no SEI, via de regra, são públicos. Vocês conseguem acessar os meus documentos, os meus editais, conseguem até replicar eles no processo de vocês. Então, e também mesmo para quem não é usuário logado no SEI, os documentos do SEI são públicos. Agora, o processo de compras, a gente orienta a marcar como restrito enquanto eles estão sendo construídos. E enquanto eles estão sendo construídos, eu falo durante toda a construção até a homologação. Mesmo na fase externa, depois que eu publiquei o edital, o meu processo continua restrito. Toda aquela documentação de instrução dele está lá e a gente tem como dar vistas a esse processo por quem solicitar essa vista, igual a gente fazia com a pasta física. Vou explicar ela em um momento. Mas ao ponto então, a partir do momento que eu estou iniciando um processo de compra, ou que eu recebi um processo tramitado, que eu vou dar andamento nele como um processo de compra, lá na tela inicial de configuração do processo, eu vou marcar ele como restrito na hipótese legal de documento preparatório. Aquele ali eu estou preparando um esforço da administração para fazer uma aquisição. E esse processo, então, ele vai ficar ali oculto para usuários que não tenham acesso, que não tenham recebido tramitação desse processo, e também os usuários externos. Isso aí é uma tranquilidade para a administração, para a gente não gerar expectativa no mercado de uma coisa que não está pronta para tal, para que não se tenha acesso a um edital que a gente ainda não publicou, é o caminho para os processos de compra. E vamos lá, o processo está restrito, mas alguém solicitou vistas. Em algum momento ele tem direito a ter vistas a esse processo. Mesmo esse processo marcado como restrito, vocês têm a opção de conceder a visualização desse processo para o usuário externo. Quer contar um pouquinho aí, Thiago? Então, tem até duas formas, né? Você pode encaminhar os documentos por e-mail, como se você tirasse uma foto do seu processo no momento atual. E aí ele vai ter acesso aos documentos que você selecionou para encaminhar por e-mail. Essa é uma forma. A outra forma é de realmente dar o acompanhamento do processo. Aí você vai permitir que ele visualize as evoluções desse processo. Então você verifique qual é a forma mais interessante, né? Qual é a mais adequada para a situação, e você pode dar vistas a todos os documentos ou somente a alguns selecionados, acompanhando a evolução do processo ou somente desse momento. E ao conceder esse acesso, você vai conseguir determinar os dias, se é por um momento, se é por um dia, ou por 5 dias, ou por 10 dias que ele vai ter acesso. Isso. Então, uma situação de um licitante que solicitou vista, você vai colocar lá 24 ou 48 horas para ele conseguir conferir o processo. E esse detalhe é importante. O sistema ainda te permite, se tem algum documento ali que não precisa ser dado vistas, que não precisa compor, que o licitante não precisa ter acesso, você consegue desmarcar esse documento. Em registro de preço, por exemplo, a gente não tem que mostrar a pesquisa, o preço de referência. Ele pode desmarcar ali toda a pesquisa para que o licitante, mesmo tendo vistas ao processo, não tenha acesso a esses documentos. Tranquilo? Bom, gente, o que a gente tinha para contar para vocês hoje era isso. Espero que tenha ficado aí um pouquinho mais claro de como que se dá a construção do processo de compras. Esse daqui é só um papo inicial mesmo, na verdade é para tranquilizar quem possa ter dúvidas sobre como será sua construção do processo de compras quando começar a utilizar o SEI. Pela prática vocês vão pegando aí os procedimentos, vocês vão ver que é mais simples do que pode parecer, e também toda a equipe, tanto da central de compras como da governança eletrônica, através do atendimento SEI, está à disposição para auxiliar vocês, para ajudar aí na construção de procedimento, compartilhando práticas e documentos aí para facilitar a todos vocês. Exatamente. Estamos aqui, esse é o nosso trabalho, ajudá-los, então estamos inteiramente à disposição. Qualquer dúvida pode encaminhar para atendimento@planejamento.mg.gov.br, que nós vamos tentar te orientar da melhor forma da utilização do sistema ou para compras. Para compras especificamente, a gente tem uma equipe que compra muito, já está comprando no SEI há 1 ano, então que provavelmente já passou pela dificuldade que você está tendo, que já teve as dúvidas que você está tendo. Então é só entrar em contato com a gente, que a gente está também aí à disposição para auxiliar todo mundo. O nosso e-mail é comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. Obrigado, pessoal, e um bom dia a todos. Bom dia a todos.